Oi, gente! Hoje é o 10º dia do Veda, 10º dia de desafio de escrita criativa. E para falar sobre o desafio de hoje, eu estudei sobre enredo aqui nesse livro que eu já comentei com vocês em outro vídeo. Eu fiz um vídeo só sobre o método da Polaroid ou do retrato, que tem nesse vídeo aqui, que é para escrever cenas, principalmente para quem tá com bloqueio criativo. Eu vou deixar o vídeo desse livro aqui nos cardzinhos aqui em cima, para quem quiser dar uma olhada. E dessa vez eu vou trazer uma outra parte desse livro, um outro aprendizado que eu tive nesse livro aqui, palavra por palavra, da Annie Lamott, não sei como se fala, que é de um capítulo que é especialmente sobre trama, ou acho que trama, enredo, né, seriam sinônimos. Mas ela deixa bem claro, essa autora, que a trama ela nasce dos personagens e que sem personagens não tem enredo, não tem história. Só que também ela comenta algumas coisas assim que para ela são fundamentais na trama, além de personagens bem desenvolvidos. Especificamente ela fala sobre 3 aspectos que podem ser encontrados no clímax de histórias. Como a gente já trabalhou nos dias anteriores, com os últimos desafios de escrita, um pouco da noção que eu acredito muito que deve ter o enredo, que é essa questão de ativar o lado super curioso do leitor. Eu quero falar mais sobre o clímax hoje e sobre esses 3 aspectos que essa autora comenta, que no caso são o tema do desafio de hoje, que é morte, cura e dominação. Vou ler um trechinho aqui do livro em que ela fala desses aspectos. Alguns escritores afirmam que sabem qual será o clímax desde cedo, muito antes de se aproximarem dele. O clímax é aquele evento importante, geralmente perto do fim, que reúne e transforma todas as canções que você andou tocando até aquele momento em um grande acorde, modificando profundamente pelo menos um dos seus personagens. Se ninguém mudou, então qual é o sentido da sua história? Para o clímax deve haver uma morte, uma cura ou uma dominação. Pode ser uma morte de verdade, um assassinato, ou talvez a morte do espírito, ou algo terrível dentro da alma de uma pessoa. Ou então pode ser a morte da morte interior, tornando a pessoa viva novamente. A cura pode ser uma união, uma reabilitação, o resgate de um prêmio frágil. Mas não importa o que aconteça, precisamos sentir que aquele desfecho era inevitável, que, embora talvez estejamos perplexos, aquilo parece absolutamente certo, que o curso dos eventos só poderia ter dado naquilo, que não havia outro caminho. Então, o que eu imagino, né, que a gente pode pensar é que tem uma cura, uma morte ou uma dominação que pode ser literal ou figurativa. Então, por exemplo, pode ser que literalmente alguém seja curado de alguma maldição, de alguma doença. Pode ser que haja literalmente uma morte ou a morte de uma versão que fica para trás, fica uma versão antiga do personagem principal e a partir dali ele é uma nova pessoa transformada. Pode ser que a dominação talvez seja a dominação de uma habilidade, se a pessoa ela treina para fazer alguma coisa e daí no clímax ela finalmente está pronta, ela dominou aquela magia, aquela técnica, aquela luta, aquela habilidade, o conhecimento. Ou pode ser uma dominação assim mais no sentido geral, a dominação de um reino, a dominação de uma pessoa sobre outra. Então, no exercício de hoje, a intenção é que a gente reconheça um dos 3 ou os 3 aspectos que a gente viu agora em um clímax de algum livro que a gente já conhece.
Então, resumindo, escolha uma história e encontre um ou dois ou os três aspectos no clímax. Por exemplo, quando tem um livro que é bem focado em romance e acontece ali dos personagens ficarem separados, pode ser que o clímax, né, ele seja identificado a partir do momento em que eles finalmente se acertam e ficam juntos. Nesse aspecto, pode ser que houve uma espécie de cura do desentendimento deles. Pode ser que alguém abriu mão de algo por outra pessoa, aí seria também uma espécie de morte, porque a pessoa ela tem que deixar para trás algo, virar uma página da vida dela para começar uma nova do zero. Então, figurativamente, isso seria uma morte. E é isso, eu só queria que a gente pudesse olhar para um clímax e saber reconhecer qual que é o gatilho, qual que foi aquela chavinha que virou para que a gente, como leitor, fique, como a autora falou, fique perplexo, né? Mas entenda que era aquilo que ia acontecer, que os personagens foram na direção do caminho certo, né? E sabendo reconhecer isso num clímax alheio de uma outra história, eu acredito que daí quando a gente for fazer o nosso próprio clímax, pensar no próprio clímax da nossa história, do nosso conto, do nosso exercício criativo, fica mais fácil e a gente já tem ali uma base de como pensar estrategicamente para construir esse clímax. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi curtinho porque eu tinha bastante trabalho para fazer. O meu exercício vai estar lá no site, você pode conferir depois que acabar esse vídeo. O link para o site vai estar na descrição. Como sempre, você é bem-vindo, convidado a mandar o seu exercício lá para mim pelo formulário do site para contabilizar mais pontos na competição do nosso desafio de escrita criativa, tá bom? E é isso, até amanhã com mais um vídeo e mais um exercício de escrita criativa. Tchau!